Gente, como mobiliar sua casa, hein? Dicas de quem entende do assunto. Estou aqui com o Lucas, que é consultor da Breton, e ele vai tirar as nossas dúvidas sobre como decorar a minha casa. Você já pensou, já teve dúvidas sobre esse assunto? Vamos falar então por onde começar, Lucas? A primeira coisa que o cliente tem que ter em mente, independente da loja que ele for estar indo comprar, ele tem que ter em mente quais são as necessidades que ele precisa naquele espaço. Então, em primeiro lugar, é um espaço corporativo? Se sim, é um espaço que precisa ter lugar de espera? Se não, se for a casa dele, ele tem que ver questões como ele prioriza mais o design, ele prioriza mais o conforto, ele precisa de um pouquinho de cada coisa, se ele tem filhos, se ele tem cachorro, se ele tem um idoso na casa. São questões que a pessoa tem que levar, são questões primordiais que o cliente tem que levar em consideração, Tatiana. É você colocar uma cadeira que deixa um pé no caminho, ou colocar uma mesa que deixa uma ponta viva numa casa que tem um idoso. Ou você encher a sua mesa de centro, às vezes, de cristais, de murano e coisas de vidro, se você tem uma criança que é uma criança mais hiperativa, que mexe. Então, assim, na casa da gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o nosso estilo de vida e o nosso desejo para aquele ambiente, as nossas necessidades, não somente estéticas, como funcionais. Eu acho que com essas informações reunidas, o cliente, juntamente com o seu profissional, caso ele tenha um, eles conseguem ter um start inicial para fazer um bom projeto. Entendi. E assim, vale a pena comprar tudo de uma vez para montar um ambiente, por exemplo, ou vai comprando aos poucos? Se ela já tem um arquiteto, se ela já tem um decorador e se ela tem muita certeza daquilo, se ela é um cliente que acompanha a decoração, gosta do assunto, ela pode fazer uma compra com um pouco mais de segurança. Agora, para aquele cliente que muitas vezes é inseguro, é indeciso, a gente pede que ele primeiro adquira os móveis, sinta o espaço, converse com a casa, vê o que a casa tem para dizer. É importante ter essa liberdade. Exatamente. E daí, muitas vezes, a gente até desenvolve para esse cliente, caso ele não tenha profissional, um projeto, mas a gente recomenda que ele vá comprando aos poucos. Então, adquire primeiro os móveis pesados, né, que são sofá, mesa de jantar, cadeira. Depois você pode ir trabalhando num segundo momento com as mesinhas laterais, como essa daqui, com as mesas de centro, que são coisas que você não vai precisar num primeiro momento para morar na casa, né? E daí, por último, a gente entra com a moda de decoração, que seria os adornos, os tapetes, os vasos, todos esses ornamentos. Inclusive, nesta etapa do projeto, o cliente pode vir aqui na loja, ou o profissional dele pode vir na loja, fazer uma seleção desses produtos e a gente leva na casa do cliente para ele fazer uma degustação no local sem nenhum compromisso. E assim, Lucas, tem alguma tendência no momento em termos de material, de cores, que está em alta? O que a gente sente que está cada vez mais em alta, Tatiana, são a questão do muito em alta, né? A questão dos latões, né? Que daí a gente tem um latão no dourado, latão no aço escovado, latão no bronze. Então, assim, esses acabamentos metálicos, eles estão muito, muito em alta, né? Hoje em dia a gente já não está, o cliente já não está, os decoradores também, os arquitetos não estão especificando tanto a laca-brilho, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê um reconhecimento e uma valorização de algo que é um patrimônio do Brasil, que são as madeiras, né? Então, por exemplo, aqui na Breton, todos os nossos móveis são laminados em madeira natural, né? Então, assim, isso daí acaba que cada vez mais está sendo mais procurado por ser uma coisa exclusiva, uma coisa brasileira. E eu acho que a decoração, ela está caminhando para um lugar também onde não existe mais uma regrinha, assim, sabe? Cada pessoa cria o seu próprio universo dentro daquilo que lhe convém, né? Então, assim, hoje a gente tem muito forte essas questões dos metais, essa questão dos metais, e a gente tem também esses tons, não sei se na câmera daria para mostrar, mas, por exemplo, um pouco mais fosco, né? Um pouco menos de brilho e tudo puxando um pouco mais para esse lado metalizado. Que combina com madeira, combina, assim,
vai de cada estilo, de cada gosto, mas combina muito bem com o que o latão, por exemplo? Ele, na verdade, assim, o que você não pode... Na verdade, o que você tem que fazer é puxar para a paleta de cores que você está trabalhando. Então, por exemplo, estou trabalhando com... Estofado também. Exatamente, estou trabalhando com latão no bronze. Então, não misturar isso com uma outra peça dourada, porque senão a gente vai ter uma briga aí de cores, né? Ou, por exemplo, eu tenho uma mesa de centro em inox. Então, talvez não seja legal você trabalhar com um bronze, porque talvez isso fique um pouco brigando, né? Claro que você tem que ver num contexto geral, né? Por exemplo, aqui por ser loja, ali a gente tem uma peça dourada, mas aqui é um ambiente muito amplo e é loja, né? Não tem problema a gente errar um pouquinho numa loja. Aqui combinou muito bem com um estofado claro, né? O latão, para não ficar contrastando tanto, né? Exatamente, para deixar... diversas cores. Exatamente, para acontecer que a atenção fique toda na mesinha e a poltrona fique um pouco mais neutra. Uma coisa legal também que você falou aí, são esses tecidos puxando para o linho, né? Então isso também, essas questões assim do acabamento natural, eu acho que não só é uma tendência, como é uma coisa que vai ficar perene aí. Porque, por exemplo, esse é um tecido que ele não é natural, ele é um tecido de poliéster, mas ele tem essa aparência do linho natural. Por que esse tecido é de poliéster? Porque o poliéster ele é atingido em alta temperatura. Isso é importante as pessoas de casa saberem, Tatiana, porque assim, a gente sempre tem na cabeça aquela coisa assim, tecido chique é o tecido natural, né? Então, eu comprei um terno de linho, comprei uma camisa de linho. Tá, isso é muito bacana, mas e num sofá? Isso é legal? Isso não é muito legal. Por quê? Porque o linho, o algodão, o tecido natural, ele é como se fosse um tecido, uma tela em branco. Se cair algum pigmento ali, vai manchar. Já o tecido à base de nylon, o tecido sintético, o que acontece? Ele é tingido quando ele ainda está no seu estado líquido, né? Eles fazem como se fosse uma goma e tingem o tecido, ou seja, a pigmentação é feita com ele ainda não tramado. É feito com ele num estado, digamos assim, líquido. Ou seja, a pigmentação é feita de dentro para fora do fio. Quando eles forem puxar o fio dali, o fio já vai ter por ele inteiro em sua composição aquela pigmentação. Portanto, ele não vai desbotar e ele não vai manchar com tanta facilidade quanto um tecido natural. Então, é por isso que a gente sempre fala aqui na loja que o pilar fundamental para uma compra assertiva é o cliente ter sempre a transparência com o consultor. Né? É o cliente falar quais são as necessidades que ele tem na casa dele e ser transparente. Olha, eu tenho um filho que é muito arteiro, então falar isso no atendimento, né? Porque daí não corre o risco do vendedor também colocar alguma coisa ali, do consultor colocar alguma coisa ali que possa vir depois a estar manchando e não ter conserto, né? Aqui na loja a gente vende também o serviço de impermeabilização, isso é importante falar, mas é importante ter essas questões assim para o cliente poder ter a casa dele bonita para sempre. Aliar a sofisticação à questão da segurança. Sim, exatamente. Está gostando das dicas? Eu vou perguntar para o Lucas agora sobre, hoje em dia, comprar móveis. Está mudando um pouco a visão das pessoas? O que você acha? É um investimento? Perfeito, Tatiana. A gente tem percebido cada vez mais a procura pelo aquilo que é, digamos assim, lastreável, né? Então, muitas vezes o cliente ele opta por estar comprando um produto Breton muito também por causa disso, porque ele sabe que além da qualidade, além de todos os benefícios que esse produto oferece, esse é um produto que vai ter um valor de mercado. E não vai acontecer de assim, dele colocar um produto na casa dele e no outro dia aquilo já não valer mais nada. Inclusive, assim, a gente tem experiências, a gente tem diversos casos aqui. No começo do ano aconteceu um comigo. Tem uma história até bacana para eu te contar dentro disso. O cliente ele veio fazer a casa comigo e eu falei isso para ele na hora da compra. Eu falei, olha, você está comprando um produto Breton, amanhã ou depois, se você colocar sua casa à venda, pode ser que você não recupere exatamente o valor que você está investindo comigo aqui, mas vai facilitar e muito a venda da sua casa. Por quê? Porque uma casa de alto padrão, hoje em dia, a pessoa, assim como a pessoa já espera que tenha pelo menos um porcelanato, que tenha um sistema de automação,
que tem a possibilidade de se instalar um elevador, caso a casa não tenha, a pessoa também espera que os móveis sejam de acordo com o padrão da casa, sejam de alto padrão. E daí eu falei pra ele isso, no dia ele até falou, isso daí é papo de vendedor, não é bem assim e tal. Acontece, e ele falou também, tô fazendo a casa pra mim, pra eu morar, não tenho intenção de sair dessa casa. Eu falei, olha que vai aparecer algum amigo, sua casa tá ficando muito bonita, vai aparecer algum amigo na sua casa aí, vai fazer um cheque gordo e você vai vender. Dito e feito, Tatiana, passou mais ou menos uns 4 meses, a esposa dele me ligou agora no começo do ano, falou, Lucas, você é um profeta. Eu falei, não, eu não sou um profeta, eu simplesmente vejo isso acontecer toda hora. Ela falou, veio um amigo do meu marido aqui em casa, se encantou pela casa, se encantou pelos materiais que a gente usou, fez uma proposta irrecusável e detalhe, ele quer a casa de porteira fechada, ele quer ficar com tudo. Daí eu ainda brinquei com ela, falei, até aquela poltrona daí, ela falou, não, a poltrona não, a poltrona eu negociei com ele que eu vou tirar, porque ela comprou uma poltrona que foi bem assim, foi uma coisa bem icônica, né? Foi um produto que ela queria muito. Mas então isso acontece sim, hoje em dia o móvel deixou de ser só um gasto para virar também um ativo, para virar também um ativo que, na pior das hipóteses, se você não conseguir recuperar 100% aquele valor na venda da casa, você consegue com certeza vender a sua casa muito mais rápido e com muito mais facilidade. Até porque o produto Breton, ele é feito com o que tem de melhor em termos de materiais. Então, assim, se o cliente comprar o produto Breton e respeitar as questões de cuidados, né, que tem que ter com esse produto, ele vai ter o produto para sempre. E além disso também, vocês aí de casa podem ver nas imagens que o padrão estético do mobiliário Breton, ele busca ser bem atemporal, ele é bem atemporal. Então assim, a gente não tem nada que daqui a um tempo fique datado. A gente sempre pensa muito, se você olhar em todo o nosso showroom, todos os móveis são atemporais. Muitos móveis até têm referência, fazem alusão aos anos 50, aos anos 60. Então assim, é um tipo de estética que ela não tem uma datação, não vai acontecer. Às vezes a gente pega a foto de clientes que fizeram a casa com a gente há 10 anos atrás e a casa continua atual, continua bonita. Então isso é um outro, digamos assim, um outro atributo que os produtos aqui da loja têm.